Olá, queridos irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. No vídeo de hoje, vamos nos preparar juntos para a parte de Tesouros da Palavra de Deus, correspondente à semana de 27 de março a 2 de abril. Essa semana, a nossa designação, o discurso de tesouros, tem como tema: Meu coração sempre estará nele. Nas últimas semanas, temos falado muito sobre o Templo de Salomão. É verdade, queridos irmãos, que essa foi uma obra que Davi, o pai de Salomão, queria muito construir. Mas Jeová Deus disse a Davi que quem faria isso seria o seu filho Salomão. E como aprendemos nas últimas semanas, Davi, apesar de ter ficado muito triste com isso, deu todas as instruções necessárias e também as ajudas para que Salomão conseguisse construir aquele magnífico templo. E será que Salomão conseguiu terminar a sua tarefa? A sua designação de construir uma casa de adoração para Jeová? Abra, por favor, a sua Bíblia, aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, vamos ler o versículo 11. Aqui nos diz: Assim, Salomão terminou a casa de Jeová e a casa do rei, e Salomão foi bem-sucedido em tudo que planejou fazer com respeito à casa de Jeová e à sua própria casa. Então, conforme esse texto que acabamos de ler, dá para ver que Salomão foi bem-sucedido ao seguir os conselhos que seu pai deu sobre como construir o templo. E cerca de 7 anos e meio depois de ele ter começado aquela obra, tudo ficou pronto, assim como Jeová havia determinado. Mas agora, queridos irmãos e amigos que nos acompanham, havia um outro passo a seguir depois da construção do templo. Esse passo seria como cuidar daquele lugar tão magnífico que representava a presença de Jeová. Como Salomão e os demais cuidariam do templo? E qual deveria ser a conduta daqueles que entrariam nele? Bem, é sobre isso que vamos continuar a falar nessa parte de Tesouros da Palavra de Deus. O livro de 2 dos Crônicas, no capítulo 7, agora nos versículos 16, nos mostra que Jeová havia feito uma promessa muito interessante a Salomão. Acompanhe, onde nos diz: Eu escolhi e santifiquei esta casa, a fim de que o meu nome esteja nela de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nelas. Qual foi essa promessa? Bem, Jeová disse que o seu nome estaria sobre aquela casa. Mas não só isso, os seus olhos e o seu coração sempre estariam nelas. Mas o que é que Jeová queria dizer com essas palavras? A revista que nós temos como base, a Sentinela, de 15 de novembro de 2002, nos diz que era como se Jeová dissesse que estava disposto a colocar o seu coração sempre dentro daquela casa. Jeová estava disposto a olhar com favor na sua casa, no seu magnífico templo. Ele sabia que o templo era um local de adoração. Desta forma, era necessário que quem entrasse lá para o adorar a cada dia, tanto os
sacerdotes que iam oferecer os sacrifícios, quanto os israelitas que iriam dar esses sacrifícios aos sacerdotes, eles precisariam de alguns passos. Eles precisariam oferecer ou estar fisicamente e espiritualmente saudáveis. Sim, a pessoa devia primeiro estar bem com o seu Criador, Jeová, para que então conseguisse oferecer os seus sacrifícios e adorar a Jeová livremente. Então, em outras palavras, era como se Jeová estivesse dizendo: veja, querido rei Salomão, à medida em que vocês, israelitas, me adorarem de maneira aceitável, então meu coração estará lá. E eu terei profundo interesse pelo bem-estar de todos vocês e também no templo no qual vocês me adoram. Mas, apesar destas palavras, dessa garantia que Jeová deu a Salomão, vamos ver um aviso bem direto e sincero que Jeová deu aos israelitas. Lendo agora, segundo de Crônicas, no capítulo de número 7, segundo dos Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler aqui os versículos de número 17, 19 até o 21. Esse texto nos diz assim, mas, se vocês se desviarem e abandonarem os decretos e os mandamentos que coloquei diante de vocês, e forem servir outros deuses e se curvarem diante deles, eu arrancarei Israel da terra que lhes dei. Lançarei para longe da minha vista esta casa que santifiquei para o meu nome, e farei dela alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos. E esta casa se tornará um montão de ruínas. Todo aquele que passar por lá olhará espantado e perguntará: por que Jeová fez isto a esta terra e a esta casa? Com estas palavras, queridos irmãos, veja que estas palavras foram fortes, mas sinceras, da parte de Jeová à nação de Israel. Basicamente, ao usar estas palavras, ao dizer que o templo poderia deixar de existir, caso os israelitas se comportassem de uma maneira que não agradasse a Jeová, era como se Jeová estivesse dizendo a eles que a sua atitude iria influenciar na existência do templo e também da nação de Israel. E da mesma maneira como aprendemos nas semanas anteriores, o templo de Salomão não foi um templo qualquer. Foi uma magnífica construção, e todos os recursos que lá foram usados eram de extrema qualidade. Mas mesmo assim, Jeová disse-lhes: a atitude de vocês vai influenciar na existência desta casa e desta nação. Assim, qual é a lição que cada um de nós pode aprender desse relato bíblico? A lição é clara. Hoje em dia, todos nós servimos a Jeová, mas as nossas ações são mais importantes no ponto de vista de Jeová. E é isso que a imagem que aparece aqui na nossa apostila Vida e Ministério demonstra. Ela nos mostra várias coisas que um cristão pode fazer ao adorar a Jeová. Nós vemos aqui que podemos nos esforçar por orar regularmente, por comentar
em nossas reuniões, participar no serviço de pregação e ensino das boas novas, participar na limpeza e manutenção dos nossos locais de adoração, fazer semanalmente a nossa adoração em família, ler a Bíblia todos os dias e fazer nossos donativos para ajudar a manter a obra de pregação no mundo inteiro. E de fato, estas coisas são realmente muito importantes na nossa adoração que prestamos a Jeová. Mas a verdade, queridos irmãos e amigos, é que essas coisas deixam de ser importantes ou perdem o seu valor caso nós não estejamos em uma boa situação com Jeová. Por exemplo, caso nós tivermos uma dupla personalidade, caso formos pessoas que insistem em determinados erros, em determinadas ações que sabemos que são erradas, caso formos pessoas que não levam a sério a verdade, infelizmente, o coração de Jeová, de forma simbólica, não estará em nós. Os olhos de Jeová não estarão sobre nós. Então, esse é um assunto muito sério que cada um de nós precisa levar em conta, pois queremos continuar a ter os cuidados de nosso amoroso Pai Jeová, não só agora, mas também no futuro. Assim, a pergunta que cada um de nós deve fazer é: será que nós estamos a adorar a Jeová de todo o coração? Minhas ações mostram que adoro a Deus de todo o coração? E é muito importante que cada um de nós tire um tempo para responder de forma sincera a esta pergunta. Porque, como vimos ao considerar o exemplo do rei Salomão, o templo deixaria de existir dependendo muito da fé e das obras que o povo de Israel tivessem. Então, hoje em dia, mesmo que todos nós façamos as coisas que mencionamos anteriormente e que estão bem destacadas na apostila, na imagem de nossa apostila, é necessário que continuemos a prestar atenção em como estão as nossas ações, pois, se não adorarmos a Jeová da maneira que Ele espera, de forma sincera e com um coração puro, o coração de Jeová não estará conosco. Queridos amigos, estas foram as informações que preparamos para compartilhar com cada um de vocês nessa sessão de Tesouros da Palavra de Deus. Obrigado por estudar conosco e que Jeová os abençoe sempre.